Santo é o teu nome, Jesus. Amém. Que tempo especial de adoração ao Senhor. Nós sentimos o carinho, a graça, o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode se assentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Vamos refletir em Daniel. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós também vamos projetar aqui a leitura, mas se você puder, deixe aberto. Daniel, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Daniel 6, a partir do verso de número 1. Esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, nós sentimos o carinho do Senhor, nós também podemos confessar a Ele, adorá-lo, receber do Senhor força, receber do Senhor, né, a fortalecer a fé. E eu fico pensando, Senhor, como podemos estar aqui? Como podemos estar aqui na presença de um Deus tão santo? Como podemos ter essa palavra para nós? Como podemos proclamar quem somos? Só por meio de Jesus Cristo, só por meio dele. Quando temos consciência de quem é Deus, só podemos nos lembrar que estamos aqui por meio de Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós vamos ler aqui Daniel 6. Daniel, que nos inspira tanto. Daniel, um servo do Senhor. Nós vamos, toda vez que lemos sobre ele, nós nos sentimos inspirados cada vez mais a servir ao Senhor. E é assim que o Senhor quer que sejamos, uma inspiração para que outros também queiram seguir ao Senhor. Vamos ler então. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus.
e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra e clamamos ao Senhor agora que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a mensagem e para aplicarmos essa mensagem na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2.700 anos se passaram e Daniel ainda continua sendo uma inspiração para todos nós. O nosso tema hoje é: você nasceu para brilhar. E quando eu penso em Daniel, a luz que realmente ele transmitiu ainda está nos alcançando aqui, não está? Não é verdade isso? Quando pensamos em Daniel, nós podemos sentir essa luz de Daniel brilhando até hoje. E nós vamos falar justamente sobre isso nessa noite. Nós vamos falar sobre esse brilho que quando nascemos em Jesus, somos chamados para brilhar, somos chamados para iluminar. E isso é algo muito importante para pensarmos, porque o próprio Senhor Jesus é que nos falou sobre isso. Nós lemos lá em Mateus 5, nos versos 14 e 15, Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, diz o Senhor, brilhe a luz de vocês diante dos homens. E aí,
ele termina dizendo: brilhar para quê? Para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. É exatamente isso que nós vemos na vida de Daniel. Nós vemos aqui, eu vou destacar algumas palavrinhas. Esse texto diz que não podemos esconder a luz. Daniel não escondeu. Daniel brilhou essa luz. Nós lemos aqui que essa luz é colocada num lugar apropriado. Ou seja, Daniel estava exatamente naquele lugar, naquele propósito que Deus tinha para a sua vida. E aqui está dizendo que essa luz ilumina a todos. É uma luz que é notada, é uma luz que é observada, uma luz que é vista. E nós vemos tudo isso na vida de Daniel. Nós vemos o resultado disso tudo é que o nome do Senhor foi glorificado. Por isso, hoje eu quero começar falando com vocês sobre brilhar. Brilhar. Você e eu somos chamados para brilhar. Somos chamados para nos destacar. Somos chamados para sermos notados, para sermos percebidos. Eu acredito que no mundo que nós vivemos, talvez, quando a gente fala sobre brilhar, talvez dê uma conotação um pouco negativa, não é? De repente, quando a gente fala, né, aquela pessoa está brilhando, talvez algumas pessoas pensem que ela está se destacando, mas de uma forma extremamente negativa, né, querendo aparecer. Não é assim que às vezes a gente pensa sobre alguém que está brilhando? Mas então, quando o próprio Jesus diz que nós temos que nos destacar e que temos que brilhar, ele fala desta maneira conosco, porque ele entende o novo nascimento. Ele entende que algo dentro de nós foi transformado e tem sido transformado de tal forma que nós então passamos a brilhar, passamos a ser notados, passamos a ser percebidos, porque fazemos a diferença com esses novos valores dentro desse novo nascimento. Então, quando brilhamos, queridos, nós transbordamos Jesus na nossa vida. Amém? Comece a pensar sobre isso. Vamos tirar da nossa mente, do nosso coração, essa conotação, porque o Senhor está dizendo aqui: não se escondam, não se escondam. Na verdade, vocês precisam ser vistos, vocês precisam brilhar, vocês precisam ser notados. E nós vamos ver aqui que Daniel, que também viveu no meio de uma geração decadente, como nós estamos vivendo, nós vamos ver aqui que ele não abriu mão dos valores absolutos do Senhor, e então ele brilhou, então ele fez a diferença. Daniel sempre colocou a sua esperança no Senhor. Daniel sempre amou, o tempo todo serviu. Nós vemos aqui que Daniel teve as motivações certas e que ele realmente era nascido de novo. Nós observamos pela vida de Daniel que ele tinha certeza e convicção do amor de Deus por ele. Ele sabia quem era o seu pai, ele sabia quem era Deus na sua vida. Por isso eu digo que até hoje, depois de 2700 anos, nós vemos aqui repercutindo essa luz sobre nós. Essa luz, eu estou dizendo até Jesus, até o nascimento de Jesus, né? Essa diferença de Daniel até o nascimento de Jesus ali, e a gente vê que ele brilhou até nos dias de hoje. Nós vemos essa ação poderosa sobre a nossa vida, essa influência. Por isso hoje eu quero não simplesmente contar a história de Daniel mais uma vez, mas eu quero falar sobre algumas práticas que nós podemos ter e devemos ter para de fato brilhar. Algumas práticas que nós precisamos escolher para que de fato estejamos no lugar certo, para que reflitamos, né, Jesus. Quando as pessoas nos
virem as nossas ações, virem o nosso brilho, na verdade elas vão enxergar Jesus. Vamos olhar aqui para as escolhas que Daniel fez, e que eu acredito que são escolhas práticas, que nós também podemos fazer. E a primeira delas é: escolha desenvolver o que Deus colocou em você. Escolha desenvolver o que Deus colocou em você. Você sabe que Daniel foi arrancado da sua pátria. Daniel, ele foi levado para longe da sua família, para longe da sua cultura, né? Levado cativo para a Babilônia. Mas nós vamos vendo aqui que lá ele precisou mudar tudo, né? Perdeu tudo, a sua nacionalidade, a sua liberdade, a sua identidade. Mas, ainda assim, ele decidiu ser um influenciador, ao invés de se dobrar diante das circunstâncias que ele estava vivendo. Então, Daniel é um exemplo para nós de uma pessoa que decidiu desenvolver aquilo que Deus colocou na sua vida. Você percebe que as circunstâncias para ele talvez eram muito mais adversas do que é para nós aqui na nossa realidade? Ele foi levado cativo. Você imagina tudo aquilo que estava dentro do seu coração? Todos os traumas, todos os medos, tudo que ele viu, pessoas que certamente ele viu sofrendo, pessoas que foram deixadas lá para trás. É que quando a gente lê a história de Daniel, a gente parece que vê só essa parte, né, do cuidado de Deus ali, mas a gente vê os livramentos, mas nós não pensamos no sofrimento que ele passou. Nós não paramos para pensar no choro, na tristeza que envolveu Daniel. Mas nós vemos aqui que ele escolheu desenvolver aquilo que ele já conhecia sobre Deus. E eu quero pensar por um momento com vocês sobre isso. Porque Deus tem nos dado muitas oportunidades, queridos. O Senhor tem nos ensinado dia após dia. E nós precisamos tomar essa decisão. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a direção que o Senhor tem nos dado, mas nós precisamos escolher desenvolver isso e não ficarmos sempre estagnados no mesmo assunto, na mesma postura, né? No mesmo nível. O Senhor tem nos chamado para cada vez estarmos crescendo em níveis diferentes. E nós vemos exatamente aqui na vida de Daniel, apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades, ele escolheu jejuar, ele escolheu colocar à prova Deus, ele escolheu se dobrar em oração, ele escolheu estudar, ele escolheu a integridade. Era muito fácil ele abandonar tudo e seguir, né, o rumo ali daquela cultura, daquele palácio onde ele estava vivendo. Mas ele escolheu desenvolver aquilo que era do Senhor na sua vida. E nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Isso é desenvolver o que Deus colocou em nós, é sermos fiéis àquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. O que Deus tem colocado nas suas mãos. Existe uma frase que diz o seguinte: pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Ou seja, quando nós escolhemos viver uma vida cristã, nem sei se eu posso usar esse termo, né, cristã, mas quando nós escolhemos a mediocridade, nós vamos estar sempre satisfeitos. Por quê? Porque nunca vamos desenvolver, nunca vamos querer crescer mais, melhorar mais naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor tem nos dado uma direção, o Senhor tem nos dito: é hora de viver o Evangelho, é hora de viver o amor, é hora de se confrontar e de brilhar verdadeiramente. É hora de sair do esconderijo,
Então, queridos, nós precisamos dizer: Pai, onde eu preciso desenvolver, onde eu estou sendo medíocre, o que é que eu estou fazendo, que na verdade eu estou estagnado em pensamentos, sempre com o mesmo discurso, sempre da mesma maneira, nada muda, nada desenvolve. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque, queridos, nós lemos aqui no início do culto, inclusive, que o Senhor, a salvação, o alcance, tudo isso é uma obra exclusiva do Senhor em nós. É uma obra que só vem dele sobre nós, mas depois nós também, numa sinergia com o Espírito Santo, vamos desenvolvendo tudo que o Senhor colocou à nossa disposição. E é exatamente isso que nós vemos em Daniel. Ele se empenhou, e nós nos empenhamos para crescer, nós nos empenhamos, né? Queremos sempre estar num nível mais alto. Como viver o amor como um estilo de vida? Brilhando. E o que é brilhar? É agir, é fazer, é sair do esconderijo, é dar o rosto, é sair num dia de chuva, num dia de sol, é buscar aquilo que precisa ser buscado, é fazer o que precisa ser feito, é conhecermos mais, é vivermos mais Jesus. Então eu quero que você pense nessa noite. Durante todo esse primeiro momento desse ano de 2021, nós temos vivido um tempo de muita tristeza, um tempo de muitas dificuldades, de muitas dores, de muitas lutas. Mas nós também temos visto as oportunidades que Deus tem nos dado para crescer, as oportunidades que Ele tem nos dado para servi-lo, para servir ao próximo. Por isso, meus irmãos, pense sobre isso nessa noite. Senhor, eu estou desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu estou de fato crescendo, eu estou num outro nível. Eu estou, Senhor, ou eu estou sempre com o mesmo discurso? Eu estou só olhando o que precisa ser feito, Senhor, ou eu estou saindo do meu esconderijo e fazendo, e iluminando onde eu tenho visto que existe escuridão. Vamos escolher brilhar como Daniel. A nossa escolha deve ser sempre querer progredir, deve ser sempre querer se aperfeiçoar. Veja o que o texto diz: Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Por que que ele se destacou? Por causa das suas qualidades. Deus colocou qualidades em você que você precisa desenvolver. Deus colocou qualidades em nós que nós precisamos dar duro para desenvolver essas qualidades. Muitas vezes, queridos, nós não saímos do lugar porque nós escolhemos não desenvolver estas qualidades. Então nós continuamos escondidos, nós não brilhamos à luz do Senhor, nós não vemos frutos, nós não vemos e nós questionamos o porquê. O porquê está em nós, a resposta desse porquê. Daniel pegou tudo que ele tinha, tudo que Deus colocou nas suas mãos, e diz a palavra que ele não era negligente. Não era negligente. Queridos, quantas vezes nós temos sido tão, indolentes, Quantas vezes nós temos sido tão carnais. Nós temos deixado realmente, quando surge um desafio, a gente se esconde. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando, Ele está revelando para nós a sua vontade, e Ele está dizendo: saia do esconderijo e brilhe, porque eu fiz você para brilhar. Eu fiz você para brilhar. Não seja negligente. Quando eu olho para Daniel, eu fico pensando: meu Deus, como falar de Daniel? Como falar de um homem que foi tão santo diante dos olhos do Senhor? Claro, ele não foi perfeito, mas nós vemos aqui o seu empenho, a sua determinação. A Bíblia chama de fidelidade, de integridade com
Deus. Queridos, muitas vezes nós temos muitos problemas porque nós simplesmente escolhemos não desenvolver o que Deus colocou nas nossas mãos. Toda a criatividade que você tem, todas as qualidades, toda a sabedoria que Deus está lhe dando, é para isso ser desenvolvido, é para brilhar, é para que as pessoas vejam as suas qualidades, é para que as pessoas vejam a sua sabedoria, é para que as pessoas vejam a sua criatividade, os seus dons, os seus talentos. Tudo isso deve ser visto, servindo, amando as pessoas. Quando olhamos aqui, Daniel foi notado. Ele foi notado porque desenvolveu as suas qualidades. Isso é maravilhoso, não é, meus irmãos? Daniel era um homem sábio, diz a palavra do Senhor. Não só culto, mas sábio, no sentido de que ele de fato colocava em prática tudo aquilo que ele aprendia. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter muito cuidado, porque talvez a gente conheça muito, mas aplique tão pouco nas nossas vidas. E quando aplicamos pouco, a palavra diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Então, Daniel, ele foi uma bênção, porque ele foi um destaque, porque ele iluminou, porque ele fez a diferença, porque ele cresceu nas suas qualidades, na sua criatividade, ele cresceu cada dia mais na presença do Senhor. Lá em Filipenses 2:5, nós lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Quando nós pensamos em humildade, queridos, nós não podemos dizer que a humildade vai fazer com que a gente se esconda. Pelo contrário, a humildade, ela vai nos levar a ter um amor, realmente o amor como um estilo de vida. A humildade vai nos levar a servir. A humildade vai nos levar a desenvolver os dons que existem em nós. E aí então nós vamos brilhar. Deus colocou algo novo em cada um de nós. No novo nascimento, o Senhor implantou algo precioso que precisa ser desenvolvido. Amém? Vamos desenvolver, vamos fazer a nossa parte, vamos crescer, vamos frutificar, vamos ser luz. Mas em segundo lugar também, nós vemos aqui algo que não tem como não destacar na vida de Daniel. Faça tudo com excelência. Eu fico pensando nas mensagens que o Senhor vai colocando no nosso coração. Hoje em dia é difícil com a internet, não é? Porque nós somos uma igreja que pedimos ao Senhor que a nossa missão seja cumprida. Mas a maioria de nós, né, a maioria dos irmãos, falam muito de outras igrejas, não é assim? A gente muitas vezes posta a frase de outros pastores, não dos pastores que cuidam da gente, não é? A gente muitas vezes lê, a gente coloca na internet, a gente divulga várias igrejas, vários pastores, vários líderes, e muitas vezes a gente não faz isso com os nossos líderes, nossos pastores, com a nossa igreja, o nome da nossa igreja. E eu fico pensando muito sobre isso. E eu falo, sabe, Senhor, por que a gente faz isso? Porque nós vemos excelência no que as pessoas fazem. E a excelência nos inspira. Então, por que não nós sermos excelentes no que fazemos? Por que não nós nos inspirarmos nessa geração, como Daniel inspirou a geração dele, nós nos inspirarmos hoje também e fazermos tudo com tanta excelência, que nós mesmos vamos querer falar da nossa igreja, vamos falar dos nossos pastores, da nossa liderança. Amém, queridos? Nós precisamos fazer com excelência. É interessante pensarmos sobre isso, porque quem ora pela igreja cristã aqui em Mandaguari? Quem trabalha? Quem está aqui o tempo todo? Não é?
Mas quando você vê nas redes sociais, você vê o nome de outras igrejas, de outros pastores, sendo divulgado pela própria igreja. Então nós precisamos repensar a nossa forma de viver, porque nós é que queremos ser essa influência, porque nós é que queremos brilhar nesta cidade ou onde o Senhor nos permitir chegar. Não é assim? Então o Senhor está dizendo, está faltando desenvolver aquilo que eu coloquei nas mãos de vocês. Está faltando desenvolver com excelência, para que você se sinta tão inspirado, que você só queira estar na sua igreja. Que você se sinta tão inspirado, que você vai querer seguir os presbíteros, os pastores, os líderes, os diáconos. Que você vai querer trazer as crianças dos filhos de quem você conhece, para participar na igreja onde você está, porque tudo é feito com muita excelência, com muita excelência. Eu acho muito interessante quando a gente está entre pastores. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos mesmo valorizar, nós precisamos mesmo fazer com excelência, porque nos momentos mais difíceis somos nós que nos ajudamos. Não é aquele pastor, não é aquela igreja, não é verdade? Então nós precisamos, meus irmãos, nos valorizar e fazer tudo com excelência, porque nós devemos influenciar uns aos outros. Nós devemos influenciar. Se nós estamos hoje agindo com excelência, certamente nós seremos uma inspiração uns para os outros e seremos uma inspiração na cidade onde estamos e onde o Senhor nos permitir chegar. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele fez tudo com tanta excelência, que ele incomodou as trevas. Ele brilhou tanto que ele incomodou as trevas. Queridos irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com excelência. Se nós vamos colocar um tapete no chão, a gente tem que fazer com excelência. Se a gente vai colocar um copo de água, a gente precisa fazer com excelência. Nós precisamos trazer esse padrão de Jesus para a nossa realidade. Nós precisamos fazer com que toda aquela geração do mais ou menos, do começa e não termina, fique para trás. Nós precisamos fazer tudo com excelência. Daniel nos mostra e nos inspira como nós vamos levar o amor de Jesus como um estilo de vida, se nós somos relaxados, se não influenciamos, ou seja, nem o próprio Cristo está agindo em nós. Daniel sofreu muito, mas ele guardou o coração. E porque ele guardou o coração, ele conseguiu sempre ter excelência no que fazia. Durante todas essas últimas semanas, nós temos tido perdas de pessoas queridas, e nós temos o contato de pessoas que estão sofrendo tanto. Mas algo tem me chamado muita atenção. Essas pessoas que viveram com excelência. Eu estava conversando com o Júnior e ele me disse o seguinte, que o tio dele, que está internado e hoje não está bem, tem 88 anos, e ele viveu uma vida com excelência, fazendo o melhor que ele podia para o Senhor. E ele disse assim, eu estou pronto para ir com Jesus. A hora que o Senhor vier me buscar, eu estou pronto para ir com Jesus. Uma vida satisfeita, uma vida que ele olha para trás e ele pensa na alegria que ele teve em servir ao Senhor. E durante essa semana a gente vai ficando triste com tudo isso, mas nós vamos aprendendo tantas coisas. E a gente, ao mesmo tempo, tem uma tristeza, tem uma paz. Ao mesmo tempo que a gente se entristece, a gente não fica perturbado. Você percebe a diferença? Quando alguém de fato se entrega para o Senhor. Por isso que eu imagino que aquele ladrão na cruz
Foi o último minuto que ele teve de vida ali na presença de Jesus, mas ele fez o que ele podia fazer com maior excelência. Ele entregou-se completamente ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos parar para pensar nisso. O tempo está passando. Qual é a influência que nós temos realmente tido na vida de outras pessoas, né? Será que estamos brilhando? Os jovens, as crianças, homens, mulheres, todos nós precisamos desenvolver, precisamos fazer com excelência, precisamos sair da zona de conforto. A Bíblia diz aqui que Daniel viveu numa geração e num meio muito corrupto. Aliás, Daniel era um político, mas ele não se corrompeu. Ele foi um político íntegro. Ele foi um político que honrou ao Senhor onde ele estava. Ele foi honesto. Então você percebe que nós devemos ser excelentes no físico, nós devemos ser excelentes no material, nós devemos ser excelentes no interior, nós devemos ser excelentes em tudo que nós fizermos, no nosso caráter. No meio do orgulho, Daniel foi humilde. No meio da raiva, ele foi gentil. No meio da corrupção, ele foi honesto. No meio da gritaria, ele foi fazer uma oração. No meio da estupidez, ele ficou em silêncio. No meio das brigas, ele ensinou o amor. No meio da sujeira, ele foi aquele que limpou. No meio da contaminação, ele foi aquele que se manteve puro. Ele fez o melhor. Ele agiu com excelência. Seja o melhor no que você faz. Viva o padrão de excelência de Jesus. É assim que nós devemos ser como igreja. E igreja é corpo. Igreja é corpo, não adianta nós queremos uma parte apenas do corpo. Se uma parte não vai bem, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Em nome de Jesus, que o Senhor nos faça excelente pastora, que eu faça com excelência o dom, aquilo que o Senhor me chamou para brilhar, que eu brilhe com excelência, que você brilhe com excelência, o que Deus colocou na sua mão, que sejamos esposas excelentes, maridos excelentes, filhos excelentes, servos e servas do Senhor, excelentes em tudo que fazemos. Aí então, nós vamos conseguir ter um amor que influencia, o amor como estilo de vida. Agrade ao Senhor e honre ao Senhor. Mas nós vemos aqui também algo muito especial, prático, que Daniel fez para brilhar. E que nós também precisamos fazer. Olha só, escolha a disciplina. Não se acomode. Escolha a disciplina. Daniel era um político, como eu disse, muito culto, mas muito sábio. E a religiosidade de Daniel não era de conveniência. Ele, de fato, tinha uma vida íntegra. Ele, de fato, era cristão, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Ele manteve a sua vida de oração. E ele orava 3 vezes ao dia. O que é isso, queridos? Disciplina. Disciplina. Nós precisamos manter a disciplina. A integridade vem quando nós mantemos a disciplina. Ele sabia que ele precisava buscar a Deus. Ele sabia da sua natureza humana corrompida. E ele sabia que se ele não buscasse ao Senhor, rapidamente a sua natureza ia se manifestar. Os seus pensamentos estariam em desacordo com aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então você percebe, queridos, que quando nós somos disciplinados, as coisas realmente começam a mudar na nossa vida.
Olha, preste atenção nisso. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que não é bem-sucedida não é a falta de criatividade, de talento, não é o seu potencial, mas é a falta de disciplina, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós temos aprendido a estarmos satisfeitos em Jesus, mas não acomodados em Jesus. Satisfação em Jesus nos leva a uma vida de mudanças. Agora eu lhe pergunto, tudo que nós temos visto nesse início de ano, tudo que o Senhor tem ministrado para nós, como temos aplicado isso nas nossas vidas? Está na hora de aplicar, está na hora de brilhar. Amém, queridos? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos levantando para brilhar. No que é que você precisa de mais disciplina? Qual é a área na sua vida que você precisa de mais disciplina? Comece a pensar sobre isso. Você precisa se responsabilizar pelo seu crescimento. Nós precisamos nos responsabilizar pela influência. Nós precisamos nos responsabilizar por esse novo estilo de vida. A disciplina vai moldando o nosso caráter. E então um caráter aprovado por Jesus, um caráter que alegra o coração de Deus, faz com que a igreja seja relevante, faz com que a igreja comece a dar frutos, faz com que realmente nós sejamos sal da terra e uma luz brilhante no mundo, que atraia vidas para o Senhor Jesus. Com Daniel não foi diferente. Tentaram afastar Daniel do Senhor. Tentaram, colocar Daniel em outros caminhos. Mas nós vemos aqui que ele perseverou. Nós vemos aqui que Daniel escolheu a disciplina. Não se acomodou. É isso que nós precisamos. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente, seja uma pessoa disciplinada, peça ajuda, se envolva, dê passos de fé, em nome de Jesus. Nós precisamos imediatamente, urgente, de mudanças na nossa vida para vivermos o amor como um estilo de vida. Nós precisamos colocar em prática tudo que Deus tem nos falado, todas as semanas, todos os dias. Toda vez que o Senhor fala conosco, é hora de agir. Nós precisamos ser aqueles que colocam em prática. Mas eu quero dizer também que Daniel teve uma atitude que fez toda a diferença. Daniel escolheu abençoar pessoas. E é isso que nós também precisamos escolher. Escolha abençoar as pessoas. Daniel, como político, o tempo todo, ele agiu em favor do próximo, não de proveito próprio. Daniel, como um servo de Deus, o tempo todo ele agiu pensando no próximo. Quando nós começamos a ler a história de Daniel, é incrível como ele foi perseguido. Como ele foi perseguido, porque existia um contraste na integridade de Daniel com aquele mundo, com aquela geração, com aquele povo onde ele estava vivendo. E é diferente nos dias de hoje, queridos? Não é. Nós também vivemos dias assim. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos invejar pessoas. Eu tenho conhecido pessoas que, ao invés de celebrar as nossas conquistas e alegrias, sentem inveja. E a gente sente, porque você não sente isso? Quando alguém sente isso por você? Quando alguém não quer o seu bem, mas essas pessoas simplesmente ficam entristecidas por ver as suas conquistas? O mundo está cheio de pessoas assim. E nós precisamos ser aqueles que vamos fazer a diferença. Quando isso acontece, nós não podemos deixar o nosso coração ficar amargurado. Nós não podemos deixar o nosso coração se abater. Nós precisamos abençoar essas pessoas. Já pensou se Daniel resolve pagar com a mesma moeda? Ser vingativo diante de todas aquelas pessoas que se levantaram contra ele?
Ele não fez isso. Da boca de Daniel não saiu uma palavra de maldição. Pelo contrário, ele só glorificou a Deus. Nos momentos onde ele soube de todo levante contra a sua vida, ele foi orar. Nos momentos difíceis, nos momentos em que você se sente acuado, sozinho, decepcionado, entristecido, em nome de Jesus, guarde o seu coração no Senhor e escolha, mesmo assim, abençoar as pessoas. Foi isso que Daniel fez. Ele escolheu buscar as primeiras coisas primeiro. E nós, meus queridos, precisamos fazer isso. Não vamos nos esconder. Não vamos nos esconder em nome de Jesus. As nossas escolhas devem abençoar pessoas. O mundo está cheio de más notícias. O pecado abriu abismos e as pessoas estão caindo nesses abismos. Nós precisamos ser aqueles que abençoam, que constroem pontes, que jogam cordas e que estendem as mãos para tirar as pessoas desses abismos. E sabe o que vai acontecer por fim? O nome de Jesus será glorificado. A igreja será fortalecida. Veja o que aconteceu aqui. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel honrou a Deus, queridos, e é isso que nós estamos sendo chamados para fazer. Dê uma chance, coloque em prática aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem direcionado você a fazer. Coloque em prática, dê uma chance para você mesmo. É um privilégio, é uma honra. Deus é exaltado aqui entre as nações, porque Daniel brilhou. Ele nasceu para brilhar e brilhou. Você nasceu para brilhar, então brilhe. Não deixe nada apagar a sua luz. É isso que o Senhor tem falado para nós. Brilhe, brilhe, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração vai para o Senhor Jesus. Você sabe disso, mas você vai ser honrado, honrado por Deus, honrado por pessoas, porque Deus vai colocar pessoas que te amam verdadeiramente do seu lado. E você vai conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste e vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor nos dá e nós precisamos desenvolver e nós precisamos manter a luz acesa. Nós precisamos pavimentar o caminho de tantas outras pessoas para que elas cheguem até o Senhor Jesus. Iluminar o caminho dessas pessoas para que elas encontrem de fato o Senhor Jesus e este amor que nós estamos pregando e este amor que nós estamos vivendo. Meu objetivo nessa noite é que você pense exatamente como você tem aplicado na sua vida todas as verdades que nós temos ouvido da palavra do Senhor. Meu objetivo nessa noite, em oração, é que o Espírito Santo levante você para ser uma inspiração, que nos levante como igreja, para amarmos tanto a Deus sobre todas as coisas, para amarmos tanto uns aos outros, que nós vamos ser uma inspiração uns para os outros, que nós não vamos mais fazer acepção de pessoas, nenhum favoritismo, mas que nós vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, e vamos ser juntos luz, e vamos brilhar Jesus por onde Ele nos permitir passar.
Que Deus abençoe imensamente as nossas vidas. Todos nós precisamos desse poder sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero que você mesmo fale com o Senhor agora. Fale com Ele. Abra o seu coração na presença do Pai e diga para Ele: Pai, eu nasci para brilhar e eu quero brilhar. Portanto, me perdoa. Pede perdão se você está sentindo isso. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes estou acomodado e preciso desenvolver aquilo que o Senhor já deu na minha mão, já colocou na minha vida. Preciso valorizar onde eu estou, a cidade que eu moro, a minha igreja, a minha família, os meus irmãos. Preciso parar de ter favoritismos, de ser invejoso, de ser invejosa. Preciso parar com isso. Eu preciso mudar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero viver o amor verdadeiro como um estilo de vida. Me quebranta nessa noite. Abre o seu coração na presença do Senhor. Fale com Ele, fale com o Senhor. Viva com excelência, faça com excelência tudo que vier às suas mãos, porque você representa Jesus, você é um seguidor de Cristo Jesus. Ele é o seu padrão, Ele é o seu padrão e a sua maior inspiração. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos de Ti. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para brilhar, nascemos de novo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que as nossas escolhas sejam escolhas para desenvolver, ó Deus, tudo que o Senhor tem colocado em nós. O fôlego de vida que nós temos, os dons, talentos, recursos, criatividade, sabedoria, tudo que somos, ó Deus. Dá-nos uma vida disciplinada. Meu Deus, muitas vezes deixamos de ler a Bíblia, mas por 3 horas ou mais, a rede social tem tomado o coração de tantos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, da Tua igreja. Senhor, tem misericórdia. Oh Pai, nós queremos brilhar. Eis-nos aqui. Estamos tomando posição, Senhor. Estamos tomando posição. O Senhor está nos levantando. O Senhor está nos dizendo o lugar aonde devemos ficar. Nós estamos tomando posição para brilhar, Jesus. Nós nascemos de novo para brilhar, Jesus, para que os outros homens, para que as outras pessoas vejam ao Senhor nas nossas vidas e glorifiquem o Teu nome e encontrem ao Senhor. Multidões vão chegar quando enxergarem a luz de Cristo, porque eles estão andando por caminhos escuros, por trevas, por dores, por abismos, mas quando eles enxergarem a luz em nós, eles vão se levantar, eles vão vir até Jesus, porque nós estamos brilhando. Escolha desenvolver a sua vida, meu irmão e a minha irmã. Ainda dá tempo, ainda é tempo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Escolha se entregar para Ele completamente. Escolha nessa noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nascemos para brilhar em Cristo Jesus.